Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 27 de abril. É a hora de fazermos aquele resumo de como foi a semana aqui no exterior, na economia, no mercado, na política, enfim. Mas associado a esse vídeo você encontra um texto com informações um pouco mais completas. E eu vou começar lembrando que a semana ultrapassada incorporou uma enorme volatilidade nos mercados de risco em todo o mundo e um monte de variação de sinal ao longo de toda a semana. No cerne da questão, claramente, a expectativa de elevação da taxa de juros americana, né, o Banco Central sendo mais rápido e também atuando mais fortemente sobre isso, e certamente os notes de 10 anos, ultrapassando a barreira de 2,90, deixam os investidores bem mais estressados e ao longo da semana ele andou acima de 3% de taxa de juros, até 3,02%, mas fechou a semana com taxa de juros de 2,95%. Além dessa percepção dos investidores de alta da taxa de juros americana, o presidente Donald Trump também voltou a agitar a semana dos mercados, principalmente quando se encontrou com Emmanuel Macron, presidente da França, falando sobre Síria e sobre o Irã, dizendo que o Irã não deve nem chegar perto do regime nuclear, de bombas nucleares, e que também não deve ser o patrocinador do terrorismo. Macron também falou e apostou que Donald Trump vai sair do acordo nuclear. E o presidente do Irã também reagiu dizendo que se Donald Trump sair do acordo, ele também sairá e que Trump não é um negociador confiável. Angela Merkel se encontrou com Trump no final da semana e mostrando exatamente a mesma situação, falando de que pode sair do acordo do Irã e também sobre tarifas. É possível a gente inferir qual é o estresse dos investidores com esses dois principais fatos, ainda tendo que ajustar uma postura em relação à safra de balanço. Essa, sim, um pouco melhor do que o esperado, mas também com alguns indicadores de conjuntura. Citamos, por exemplo, dados recentes da Alemanha indicando desaceleração no curto prazo da economia, desaceleração que parece muito mais temporária. Ainda na Alemanha, tivemos a divulgação durante a semana do índice IFO, de sentimento empresarial, em queda pelo 5º mês seguido, e a confiança do consumidor referente ao mês de maio em queda para 10,8 pontos. A semana foi uma semana de divulgação de PIB do primeiro trimestre de diferentes países, começando pela França, uma alta no primeiro trimestre de 0,3%, o que dá uma taxa anual de 2,1%. A Espanha, bem melhor, com um crescimento no primeiro trimestre de 0,7%, taxa anual de 2,9%, e a grande decepção por conta do Reino Unido, um crescimento de apenas 0,1% no primeiro trimestre, dando uma taxa anual de 1,2%, mas lá existem todas aquelas complicações sobre o Brexit. O Banco Central Europeu manteve a política monetária estabilizada, o que significa dizer taxas de refinanciamento zero, taxa de depósito negativa em 0,4% e ainda a manutenção de compra de ativos no montante de 30 bilhões de euros por mês, pelo menos até o mês de setembro, mas pode ser prolongado. A China já foi bem mais proativa ao longo da semana. O governo divulgou um plano de corte de impostos de 60 bilhões de yuanes, mas ao mesmo tempo produziu uma desvalorização competitiva da moeda chinesa e, além disso, vai ampliar o crédito para os fabricantes de chips, exatamente um ponto de discórdia com o presidente Donald Trump. Vai reduzir também, provavelmente, o imposto de importação de automóveis e reduzir o compulsório bancário das instituições estrangeiras, isso dentro do processo de abertura do sistema financeiro. Na Coreia, tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, ele cresceu 2,8% anualizado, mas o que destacou mais foi exatamente o encontro do presidente da Coreia do Sul com o ditador da Coreia do Norte, e daí pode ter um armistício e uma desnuclearização da Península Coreana.
Tivemos ainda nos Estados Unidos alguns indicadores anunciados, todos eles com viés positivos, além, claro, da safra de balanço, safra essa que mexeu pontualmente com várias ações no mercado. Donald Trump manteve a expectativa de encontro com Kim Jong-un da Coreia do Norte, disse que tem exatamente coisas para serem conversadas e vamos ter ao longo dessa semana que começa uma comitiva americana liderada por Steve Mnuchin com Mike Pompeo, com os chineses para discutir o problema das tarifas comuns de importação. Falando ainda dos Estados Unidos, as vendas de imóveis novos cresceram 4 pontos percentuais, a confiança do consumidor foi para 128,7 pontos e tivemos o dado principal da semana, a leitura do PIB do primeiro trimestre, uma taxa anual de 2,3%, bem maior do que estava sendo previsto, de 1,8%, mas que acabou ensejando uma leitura exatamente aquela que nós prevíamos, do Fed ser mais ativo, mais rápido e mais forte, e isso joga para 4 altas de taxa de juros ao longo do ano de 2018. Segmento doméstico mostrou a pesquisa semanal Focus que não há muita tração na economia brasileira nesse momento, inflação estimada para 2018 subindo para 3,49% e o PIB caindo para 2,75%. Basta lembrar que já chegou a projetar um PIB em 2018 de 3,5% até 4%, algumas casas chegaram a falar, e hoje 3% parece ser o teto para o ano de 2018. Tivemos ainda o novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, fez declarações falando da necessidade de reformas e ajustes na economia, assim como o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Mas mais enfático ainda foi Monsueto de Almeida, um novo secretário do Tesouro, dizendo que 92% do orçamento de 2018 é despesa obrigatória, portanto não há muito o que mexer. Mostrou que há uma insuficiência na regra de ouro de 28,3 bilhões de reais e na estimativa de 2019 as despesas obrigatórias crescem 74%, enquanto o teto de gasto limita isso em 40 bilhões. A estimativa de insuficiência para a regra de ouro no ano de 2019 beira 250 bilhões. A Receita Federal também comunicou a arrecadação do mês de março, 105 bilhões de reais, alta real contra igual período de 3,95%, arrecadação no ano crescendo real 8,4%, mas mostrando que a economia está demorando um pouco para engrenar. Mesma análise pode se fazer dos dados divulgados da PNAD contínua para o trimestre encerrado no mês de março, onde a taxa de desemprego subiu para 13,1%, com renda real estagnada no trimestre e encerrando no mês de março com uma PNAD que foi bastante fraca e mostrando exatamente que a tração da economia está perdendo velocidade. O superávit em conta corrente do mês de março foi de 798 milhões, mas em 12 meses temos um déficit de 8,3 bilhões de dólares. Fartamente, claro, coberto pelo investimento direto no país, que em 12 meses atinge 64,3 bilhões de dólares. Falamos ainda da dívida pública federal. Ela atingiu 3,6 trilhões de reais no final de março, uma alta de 1,51%, com queda da participação dos investidores estrangeiros para 11,8% do total. E na B3, a nossa Bovespa, até o último dia 25 de abril, tinham ingressado recursos no montante de 3,6 bilhões, e eu lembro que já ficamos, inclusive, negativo no ano, e o ano mostra exatamente 3,7 bilhões de ingresso. Resumo da semana. A Bovespa terminou a semana com uma alta de 1,05%, índice em 86.444 pontos. No último dia, pequena alta de 0,07%.
O Dow Jones terminou a semana em queda de 0,62%, Nasdaq em queda de 0,38%. Dólar por aqui fechou a semana cotada a R$ 3,46, uma alta na semana de 1,55%, mas eu lembro que durante a semana chegamos a ter a cotação de R$ 3,52. Falando um pouco de perspectivas, o próximo período não exclui a possibilidade de continuarmos a ter volatilidades e algumas mudanças de sinais bastante constantes e bastante presentes, mas eu penso que o cenário de recuperação global vai ser mais forte do que todas as injunções possíveis de curto prazo. Com isso, eu quero dizer que a tendência primária do mercado continua sendo de alta. Partindo desse pressuposto e considerando ainda que o processo eleitoral só vai começar a deslanchar mesmo depois da Copa do Mundo e que qualquer candidato que ganhe não vai poder fugir muito do script de fazer reformas e ajustes fortes na economia, reputamos um momento como mais propício para posições de investimento, tanto em fusões e aquisições como no mercado primário e mercado secundário de ações. O cenário externo segue sendo positivo, mesmo considerando que alguns bancos centrais podem, nos próximos meses, mudar um pouco a flexibilização de política monetária, reduzir tamanho de Banco Central e elevar juros, principalmente nos países desenvolvidos, mas aparentemente isso já está no radar dos investidores faz algum tempo. Na semana vamos ter 3 dados especialmente importantes. O primeiro deles deriva do encontro entre o presidente da Coreia do Sul e o ditador da Coreia do Norte e os possíveis desdobramentos que isso pode dar em termos de acalmar a conjuntura internacional. Também teremos encontro da comitiva americana com os chineses sob tarifa, isso pode ser também um fator ou de estresse ou de acomodação. E, por último, temos a reunião do FED marcada para a próxima quarta-feira, onde não se espera elevação da taxa de juros nessa reunião especificamente. E logo em seguida vamos ter a reunião do Copom por aqui, que ocorre no próximo dia 16 de maio, que deve mostrar uma queda da Selic de 0,25. O fator diferencial parece ser exatamente os resultados referentes ao terceiro trimestre de empresas brasileiras e estrangeiras, mexendo pontualmente com a precificação dos ativos em cada um desses mercados. Avaliando pela análise técnica, seria preciso manter o patamar acima de 86.150 pontos, perseguir uma zona de resistência contínua em 87.300 pontos, para depois ir buscar e almejar novamente aquele recorde histórico lá por volta dos 88.320 pontos. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana, um bom feriado na próxima terça-feira, mas na segunda-feira de manhã nós estaremos aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.